O Globo Esporte está no ar e o nosso time da reportagem está aqui, ó, prontíssimo para trazer muita notícia ao vivo para você. A gente começa com o Flamengo, que abre o Campeonato Carioca amanhã com a garotada, pega a Portuguesa em Volta Redonda. Esse jogo rola ao vivo na Globo às 6 da tarde. Bora chamar a Duda Dal Ponte para cá? Ela tá lá no Ninho do Urubu e tem mais informações do Flamengo. Boa tarde, Duda. Oi, Kelly, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Antes de a gente falar da garotada, vamos falar do elenco principal, porque ontem o Flamengo apresentou o primeiro reforço da temporada. O zagueiro Vitão, de 25 anos, que estava no Internacional, chegou no Flamengo por cerca de 65 milhões de reais, com contrato até dezembro de 2029. Ontem, na entrevista coletiva, aqui no Ninho do Urubu, ele se mostrou muito feliz por ter chegado ao Flamengo. Ele é um zagueiro destro, mas diz que se sente à vontade jogando nos dois lados da zaga. E ele sabe que vai ter muita concorrência com Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, que são zagueiros de nível de seleção brasileira. Mas ele disse que vai aproveitar cada oportunidade que tiver no time titular. O Vitão se emocionou também ao falar sobre o Flamengo. Vamos ouvi-lo. Fico muito feliz. Né? Quem diria que um jogador do interior do Paraná ia sair e rodar o mundo e hoje tá vestido a camisa do maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo. Eu tô realizando não só meu sonho, mas o sonho de toda a minha família. E o sonho, acho que, se não 100, 95% de todos os jogadores, né? Qual jogador não sonha em jogar pelo Flamengo? Ainda sobre o mercado, o Flamengo está de olho em um goleiro e tem negociações avançadas com o Andriu, que foi revelado pelo Botafogo e que hoje pertence ao Gil Vicente de Portugal. O contrato do goleiro com o time português vai até a metade do ano, mas o Flamengo está tentando uma liberação imediata para já começar a temporada tendo um segundo do goleiro para ficar ali à sombra do Rossi. E o Flamengo pode ter saídas também. O Santos tem interesse em contratar o atacante Michael por empréstimo. O Flamengo até aceitaria o negócio desde que o Santos pagasse integralmente o salário do Michael. Outro que pode sair por empréstimo é o volante Alan. Corinthians e São Paulo já demonstraram interesse, mas o Flamengo só aceitaria se recebesse algum jogador em troca. Kelly, a gente vai seguir de olho. Valeu, Duda. Já eu volto contigo pra gente falar mais desse... Vamos pra cima com muitas informações no vídeo agora. Mas antes de falar de Flamengo, quero falar de Thiago Almada e Palmeiras. A gente está vendo aí a imprensa argentina noticiar, a imprensa paulista confirmar a negociação do Palmeiras para ter Thiago Almada, hoje jogador do Atlético de Madrid. Gente, vou ser muito sincero, o Flamengo tem a obrigação de tentar a contratação de Thiago Almada. O Flamengo tem dinheiro em caixa, é um jogador que joga muita bola, mostrou isso em 2024, quando foi o principal jogador do Botafogo nas conquistas da Libertadores do Campeonato Brasileiro. É jovem e vai deixar o Palmeiras se reforçar. Ainda tem outro ponto, o Arrascaeta, ele praticamente virou atacante. Hoje o único meia de ofício é o Carrascal, que faz aquela função ali. O Thiago Almada seria uma baita contratação. O Flamengo, repito, tem a obrigação de tentar o Thiago Almada. Até a gravação desse vídeo, eu não tenho informação que o Flamengo vai tentar. Não tenho essa informação, é apenas uma opinião. Lendo tudo que está sendo dito aí do interesse do Palmeiras em ter Thiago Almada. Inclusive o Palmeiras também está indo atrás do John Arias. O Flamengo tem a obrigação de tentar o meio argentino. Tem que pelo menos tentar. Não pode perder essa grande oportunidade. Tem dinheiro em caixa, isso é o mais importante. Por falar em dinheiro, o Flamengo vai receber um bom valor aí na venda de um jogador. Trata-se de Vitor Hugo, porque o Atlético Mineiro comprou o Vitor Hugo junto ao Flamengo e vai desembolsar 2,5 milhões de dólares por 50% do meia. Isso dá em torno de 13 milhões de reais e o Flamengo vai manter 50%. Mas, Venê, esse jogador não estava no Santos emprestado? Pois é, a negociação foi o seguinte, o jogador estava emprestado ao Santos e aí o Santos ele tinha a escolha de cobrir a oferta caso o Flamengo recebesse a oferta para vender o jogador. O Atlético Mineiro ofereceu 2,5 milhões de dólares por 50%. O Flamengo avisou ao Santos, Santos, e aí, vocês vão querer cobrir a oferta? O que o Santos fez com o Atlético Mineiro? Ô Galo, vocês querem ter o Vitor Hugo? Beleza, a gente tem o direito
de comprar o jogador, de cobrir a oferta. A gente vai fazer o seguinte, eu não vou cobrir a oferta, vou dar o direito de vocês comprarem, a gente fica com a taxa de vitrine de 10%, mas você me empresta o Gabriel Menino por uma temporada. Pode ser? Beleza, pode ser. E aí o Santos e o Atlético Mineiro fecharam desse jeito. O que o Flamengo fez? Beleza, Atlético, eu só vou exigir aqui garantias bancárias no pagamento de 2,5 milhões de dólares. Tudo bem para vocês? O Atlético Mineiro foi lá, deu as garantias bancárias que o Flamengo pediu, o Santos acertou, então os 3 clubes se acertaram e ficou tudo certo. E para mim foi uma ótima venda para o Flamengo. Por quê? Seria um jogador que estava sendo dado a um clube de Portugal. Vocês vão se recordar disso. O Flamengo estava liberando de graça, ficando apenas com 50%. Hoje o Flamengo ganha 13 milhões de reais por 50%. Para o Flamengo foi maravilhoso. E por falar em algo maravilhoso, o Flamengo deu um chapéu no Botafogo e está muito próximo de contratar o goleiro Andreu. E eu vou explicar toda a situação para vocês. O goleiro Andreu, hoje no Gil Vicente, ele tem contrato até o meio do ano. E ele tem 2 representantes. Um dos representantes do goleiro estava fechando com o Botafogo. Só que esse representante, ele tem uma pequena parte do jogador. O restante é do Juliano Bertolucci. Esse representante que tem a pequena parte se acertou com o Botafogo. Só que esqueceu de combinar com o principal representante do atleta, que é o Juliano Bertolucci. Em nenhum momento o Juliano Bertolucci se acertou com o Botafogo. O Juliano Bertolucci ele estava acertando o goleiro Andreu no Bahia, Grupo City e tal. Estava tudo encaminhado. O jogador em nenhum momento esteve próximo, de fato, de assinar com o Botafogo. Ele estava mais perto do Bahia do que propriamente do Botafogo. E aí, vocês vão se recordar que, de fato, José Boto e Felipe Luiz foram a um jogo do Gil Vicente. E depois desse jogo, o José Boto conversou com o Juliano Bertolucci sobre outras situações, sobre Caio Jorge, que já já a gente vai falar, porque é o mesmo representante do Caio Jorge, sobre a situação no Cebolinha, que já já a gente vai falar, sobre a situação no Pedro, que é atacante, ou seja, são jogadores do mesmo representante. E aí o Juliano Bertolucci falou, vem cá, vocês foram ao jogo aí, e aí, o goleiro Andreu? Aí o Boto perguntou, qual é a situação? Como é que tá isso? Aí o Juliano explicou, tá assim, assim. Aí o Boto falou, olha, uma boa oportunidade de mercado, eu vou querer. Vamos fechar um contrato de 4 anos aí? Pode ser? Aí o Juliano, opa, entre Bahia, Botafogo interessado, Flamengo, eu prefiro o jogador no Flamengo. Vamos fechar 4 anos de contrato. Tá acertado entre eles. Só que o Flamengo, para ter o jogador já nessa janela, o que o Flamengo fez? Foi no Gil Vicente e ofereceu 1,5 milhão de euros para o Gil Vicente liberar o jogador agora. Só que o Gil Vicente não quer liberar. Como assim? Mas vai perder o jogador de graça. O Gil Vicente prefere ter o jogador até o meio do ano e depois perdê-lo de graça a receber agora 1,5 milhão de euros e liberá-lo. Porque o Gil Vicente entende que no meio do ano vai conseguir contratar um outro goleiro e iniciar a temporada com outro goleiro. Agora, eles entendem que não podem perder o goleiro titular da posição. Então está nessa situação. Entre Flamengo e jogador, tudo certo para assinar um pré-contrato de 4 anos. Beleza. Só que o Flamengo está tentando a liberação imediata e oferecendo 1,5 milhão de euros ao Gil Vicente. E o Flamengo aguarda a resposta. Beleza. Então o Flamengo está contratando o Andreu e está esquecendo o Gabriel Brazão? Não. O Flamengo entende que o goleiro Andreu é uma oportunidade de mercado. Porque é jovem, tem potencial, pode ser muito bem trabalhado. Só que o Flamengo mantém interesse no Gabriel Brazão do Santos. Mas o Flamengo já tem o Rossi. Ok. O Flamengo quer ter 3 goleiros muito bons no elenco. E é isso. É esse movimento que o Flamengo está fazendo. Então o Flamengo, entre aspas, deu um chapéu no Botafogo e saiu na frente do Bahia para ter o jogador. E está muito próximo de assinar esse contrato válido por 4 temporadas com o goleiro Andreu, que no primeiro momento nunca esteve no alvo do Flamengo, mas depois de uma conversa entre José Boto e Juliano Bertolucci, tudo acertado. E por falar em Juliano Bertolucci, Cebolinha também é jogador dele, e aí o Juliano avisou, ó, Fluminense e o CSK demonstraram interesse em Cebolinha, o que vocês pretendem fazer? O Flamengo foi e respondeu, nós queremos renovar o contrato do Cebolinha.
O contrato do Cebolinha vai até o fim dessa temporada. Mas, Vene, o Flamengo estava topando negociar o Cebolinha com o Cruzeiro. Claro, se tivesse o Caio Jorge, o Flamengo entende que poderia fazer esse bem bolado aí para ter o Caio Jorge. O Cruzeiro não quis, o Cebolinha acabou ficando e o Flamengo entende que é um jogador importante e vai oferecer uma renovação de contrato ao jogador que tem vínculo até o fim desse ano e a partir do meio do ano pode assinar um pré-contrato. Então o Flamengo pretende a extensão de contrato de Everton Cebolinha. Eu faria isso? Já dei minha opinião aqui, não faria. Mas a diretoria do Flamengo entende muito mais do elenco do que eu, um mero jornalista, dando as minhas opiniões aqui no canal Vene Casagrande. Tem horas que eu acerto, a diretoria erra e vice-versa. E por falar em Caio Jorge, o Flamengo recebeu a seguinte informação. O Caio Jorge vai renovar com o Cruzeiro depois da insistência do Flamengo e oferecer até 30 milhões de euros para ter o jogador. Porém, o Flamengo recebeu a informação, sabe o quê? Que a multa rescisória do Caio Jorge para mercado nacional vai vai despencar ao término desse ano. Em dezembro desse ano, a multa vai cair para 30 milhões de euros. É o mesmo valor que o Flamengo estava topando pagar. Olha, eu não sei não, hein, mas de repente daqui a um ano o Caio Jorge pode pintar no Flamengo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Óbvio que eu tô brincando, seria leviano da minha parte. Fala, nação rubro-negra. Somos do canal Fla do Povo e hoje trago uma notícia que está agitando os bastidores do Mengão. O Flamengo está em negociações avançadas com Richarlison, atacante da seleção brasileira. Segundo informações do jornalista Mauro Mendes, a diretoria rubro-negra segue firme no planejamento para fortalecer ainda mais o elenco e vê em Richarlison um nome de peso, um jogador identificado com jogos grandes, decisivo, aguerrido e que combina muito com o estilo do Flamengo. As conversas estariam caminhando bem, com o clube buscando alternativas para viabilizar a negociação, seja por empréstimo ou por uma composição financeira que agrade a todas as partes. Richarlison é um atleta que pode atuar em mais de uma função no ataque, tem força física, velocidade, bom poder de finalização e principalmente experiência internacional, algo que o Flamengo valoriza muito pensando em competições como Libertadores, Copa do Brasil e até o Mundial. A possível chegada dele aumentaria ainda mais o nível de competitividade no setor ofensivo, dando ao técnico mais opções táticas e elevando o patamar do elenco. Nos bastidores, o nome de Richarlison é visto com bons olhos, não só pelo futebol apresentado, mas também pela mentalidade vencedora e personalidade forte, características que costumam dar certo no ambiente rubro-negro. A torcida, como sempre, já começa a se dividir entre empolgação e cautela, afinal estamos falando de um jogador de alto nível, mas que também envolve valores altos e negociações complexas. Mesmo assim, o Flamengo mostra mais uma vez que não entra em janela de transferências para brincar, entra para competir e buscar grandes nomes do futebol mundial. Agora a expectativa é grande para saber quais serão os próximos passos dessa negociação e se, em breve, teremos Richarlison vestindo o manto sagrado no Maracanã lotado, empurrado pela nação. E aí, torcedor, você acha que Richarlison seria um grande reforço para o Flamengo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Compartilha esse vídeo com os amigos rubro-negros para ninguém perder nenhuma novidade sobre o Mengão e se inscreve no canal para seguir por dentro de tudo que acontece no nosso Flamengo. Saudações rubro-negras!